Oriente-se com você, abrindo o coração para um desafio gostoso. Rebeldia na infância e na adolescência. Vamos banir de uma vez por todas essa ideia de que os adolescentes são aborrecentes, né? Ah, sim, concordo com você. Vamos jogar fora isso, Não, né? não dá. É uma fase como outra qualquer da vida. É um tabu que se criou, né? Isso é verdade. Ai, você tem filho adolescente? Não, é aborrecente. Às vezes alguns pais chegam e falam, eu tô naquela fase. Ai, É, e na frente do filho, dá é, vontade de bater no pai. é verdade. Então, realmente, é uma fase como outra que exige uma atenção, exige uma participação dos pais importante nesse contexto, porque é a hora que você está soltando a linha da pipa, então você tem que, sabe, estar ali, não agarrado, não, sabe, não permitindo, mas está ali, olhando, percebendo, acompanhando, estando presente. Bom, Débora, a gente começou falando da rebeldia, aí agora a gente falando dessa história dos aborrecentes, não é só com os adolescentes. A rebeldia, hoje principalmente, tem acontecido bastante com as crianças. Sim. E com os adultos também. Explica para nós, como é que é isso? Não, porque assim, eu falo dos adultos, eu falo assim, pessoas que pularam fases ao longo da vida. Então, ou foram responsáveis muito precocemente, ou são irresponsáveis na vida adulta. Então, eles sinalizam essa rebeldia. Tá, mas você está falando disso em relação à família ou você está falando disso como um exemplo a mais? Não, com relação à família, como um exemplo, mas com relação à família. Então, Você pode dizer que tem pais que vivem isso? Sim, tem pais que vivem isso, tem Rebeldia. profissionais que demonstram isso, O pai porque chega no faltou ponto, alguma coisa no caminho. o pai chega no ponto de ficar rebelde por ter descoberto alguma coisa não vai bem e eu não concordo e não quero que seja assim e não aceito que seja assim. Por que que está assim? E Eu já tive pai no meu consultório que, em função disso, ele ameaçou ir embora. Porque o menino estava passando por um problema sério, o menino estava indo mal na escola, o menino estava na fase certa. Estava na fase mesmo de demonstrar rebeldia, de apresentar os problemas ali. Naquele momento da vida, estava adequado. E o pai simplesmente falou: não dá para mim, eu vou embora, eu vou largar essa família. Sabe, bem assim, vou pegar minha mala e vou fugir de casa. Opa, só que você construiu uma família. Você tem uma esposa, você tem um filho, você tem uma estrutura familiar, não dá para pegar a bolsa e ir são embora. adultos que não aprenderam a lidar com os limites, né? Bem, isso faltou alguma coisa na caminhada. Tá, e voltando então às As crianças. E por que crianças. que nas crianças hoje nós temos uma maior incidência, ou não? Sim, o que a gente precisa entender é a diferença entre o que é realmente uma rebeldia, o que é um excesso de mimo, aquela manha, e o que é uma fase de teste. Por exemplo, tem uma idade na criança onde ela testa os limites que já foram impostos. Então, meu pai fala, não posso, sei lá, pular no sofá. Então, ele está aqui sentado, eu vou dar uma testada, vou pular para ver qual é a reação. Eu vi Então, uma filha fazendo isso com o pai na minha frente outro dia. não, isso não é rebeldia. Não pegue. Ela foi com a mãozinha e foi pegar. E eu tô falando para não pegar. E ela foi para pegar. Isso não é a rebeldia, isso é um teste do que ela está fazendo. Ah, falou não, Ela a está testando criança. até onde ele... Até onde ele vai nesse não? Esse não tem que peso na nossa relação mãe-filha de 4 anos e um pai. E como que é esse não? Então eu vou testar mesmo, eu vou ver. Ela precisa, a criança precisa Ela disso. precisa para ela ter segurança. Bom, ele falou não. Aí eu fui, peguei o vaso, mas ele está entretido no computador, ele nem ligou e eu estou brincando com o vaso. No outro dia ele falou não. Mas aí ele não estava entretido com nada, a hora que eu peguei, ele veio e bateu na minha mão. Opa, são situações diferentes. Então, por isso que nós pais, temos que passar a segurança e a certeza. O que é não, é não. Não é um não negociável, é um não. E esse não é bom, desde que ele seja correto. Não pode ser só Dizer não. não é bom. Dizer não é excelente. Dizer não é aprendizado. Dizer não é desenvolvimento. Dizer não Então, é a carinho. criança naquela hora, ela quer saber se o não é não mesmo. Isso. Que peso tem esse não? Nisso que ele está falando. Porque até com o passar dos anos, ela vai perceber quem fala qual não e como que vem. Inconscientemente também é um teste da autoridade do pai? Sim, isso sempre. Será que ele manda em mim mesmo? É.
será que ele manda e quanto, né? Ele manda e como é obedecer? Porque ela está vivenciando essa Aí criança de 4 anos. esse pai virou para ela e falou assim, você vai apanhar. Número 1, Você vai 2, 3. apanhar, tira, vamos daí. E ela foi, eu achei bonitinho que ela desafiou, mas ela não foi em frente, sabe? E aí entra a famosa palmada, né? Você vai apanhar e apanha mesmo. Bom, a gente tem um VT sobre a famosésima palmada. Vamos nele. Vamos ver. Se for necessário, eu acredito que tem que fazer mesmo. Eu já fiz, né? Eu até brincava com ele, contava 1, 2, 3. No 3, se não adiantasse, eu dava umas palmadas. Só que eu acredito numa educação sem, né? Sem esse tipo de castigo e tudo mais. Eu nunca precisei, nem me imagino, assim, dando uma palmada. E ocorre uma banalização da violência, né? Qual é a mensagem que você passa para o seu filho quando você está batendo? Primeiro, que você não tem controle da situação, porque você não tem argumentos com aquela criança, você só pode usar o castigo físico. E segundo, que violência é uma forma de conseguir as coisas. Já esta advogada é contra a aprovação do projeto de lei. Eu acho totalmente desnecessária, porque você está interferindo na criação dos seus filhos no ambiente familiar. Já existe uma lei que pune a violência contra a criança, não só contra a criança e adolescente, como qualquer tipo de violência, que o Código Penal prevê o crime de lesão corporal para qualquer tipo de violência. Mas em pelo menos um aspecto, a maioria das pessoas concorda. O Estado não tem direito de intervir na educação dentro de casa. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 72% dos entrevistados já apanharam dos pais. E mesmo assim, 54% são contra a lei. A justiça, ela pode estar interferindo de alguma forma, acho que em alguns casos específicos, né? Mas não há amor maior do que o do pai e o da mãe para estar educando o seu filho. Também acho que é importante a gente pensar um pouquinho também para dar as palmadas, né? Porque nesse mundo que a gente vive, tem tanto pai, tanta mãe estressado, né? Joga o filho pela janela. E não é por aí. Eu acho que você deve aplicar umas palmadas, sim, quando necessário, porém tem que ser palmadas conscientes, né? Não espancar o seu filho, dar uma surra no seu filho, jamais. Eu acho que até é humilhante um pai assim que tenta educar, que ama o filho, que faz de tudo e que de repente tem que, sabe, se valer de outros métodos para poder educar, porque o filho de repente bateu numa criança na escolinha, entendeu? Teve atitudes muito ruins que só com a conversa não bastou, e aí ele tem que ser levado ao judiciário, né, para ter uma punição. Acho que é um pouquinho de humilhação você sair da privacidade da sua família para, né, na frente de um juiz, vai levar uma bronca, né? Eu acho que o maior benefício dessa lei é levantar essa discussão como ela está levantando agora. Eu acho que esse é a melhor coisa. A palmada é uma coisa que ninguém discute, né? Já está instituído. Então, com uma lei que proíbe, todo mundo começa a, opa, será que eu devo ou será que eu não devo? Né? Fazendo um paralelo com a lei de trânsito, nunca foi permitido dirigir bêbado. Mas desde que entrou a lei seca, as pessoas começaram a se questionar muito mais em relação a isso. Eu queria que vocês dessem um close na carinha da Débora. Faz a caretinha, torce a boca. A Débora dizia que vinha, eu sou radicalmente contra. Eu tenho que testemunhar porque eu sou de duas fases, né? Eu venho de um país sofrido, nordestino, que passou fome e era extremamente exigente. Mas é engraçado, uma das coisas muito fortes para mim do meu pai não é nem o apanhar. É isso que eu achei interessante, que 74% das pessoas já apanharam e 54 dessas 74 apoiam apanhar de vez em quando. Então, veja bem, é interessante, porque não fica o apanhar. Eu acho que a coisa mais forte que eu tenho no meu pai, assim, que mais sobressai para mim, é o certo é certo, errado é errado. Integridade. Meu pai dava palavra e não voltava atrás, sabe? E isso, para mim, ficou muito, no todo dele, ficou muito, foi o que sobressaiu, foi o que ficou para mim da pessoa do meu pai, né? Mas aí depois eu vivi essa transição eu sou de 61, né? E agora, nesses anos 80, 90, essa virada cultural da humanidade, e eu assisti muitos pais
sendo muito felizes na educação e eu fiquei surpreso de ver, né, o quanto que você consegue impor limites educadamente. Vou falar assim, eu assisti atrás de mim no avião outro dia, a criança começou a birra, e a criança estava irritada, estava cansada. E o pai falou, vamos lá, filho, vamos contar com o pai? Vamos lá. 1, 2, vamos acalmar, para acalmar. 1, 2. Aí contou 2, 3 vezes, cantarolou. Na terceira vez a criança parou de chorar. Levou o filho na lábia, vou falar assim. Isso mesmo, é isso mesmo. E eu falei, nossa, que bandido, conseguiu. Que bom. Então, essa coisa é legal de perceber quando a gente teve uma referência só do apanhar. Eu acho que os pais precisam fazer essa troca de valores muito rapidamente, não é? Sim, até porque mesmo como a profissional ali, o que ela comentou, quando você bate, é porque você não tem argumentos. Você está ali no ímpeto do nervoso, você quer tirar a criança daquela situação, quer sair daquilo lá. E a mensagem que você passa é assim, eu não tenho como resolver com palavras. Então, eu estou ali batendo e você está ensinando essa criança a resolver os problemas dela batendo. Hoje mesmo, conversando com a secretária lá do consultório, a gente estava falando sobre isso, dessa questão de falar, ai, não bate, e bate. Opa! Estou mandando não bater e estou batendo na mãozinha. E outra, essa criança que apanha, ela pode, como a gente falou anteriormente, ela pode parar de ter aquela atitude, não por ela ter aprendido o valor daquilo, mas por medo de apanhar novamente. Então, é uma educação que vem pelo medo. A partir do momento que meu pai não pode... Não é uma educação, é uma castração. Sim, porque a partir do momento que meu pai não tem força mais para me bater, acabou o respeito. Eu o respeito pelo medo. E isso não é respeito, isso não é educação. Porque se tirou o medo, tirou o medo. Então, a hora que eu cresço, eu tenho lá 18 anos e enfrento o meu pai, ele não vai ter tapa que vai fazer com que eu pare. Porque o valor nunca houve um medo na educação. Então, a gente volta àquela história do não ser não. Eu sempre fiquei e fico até hoje para morrer quando a criança deita no chão e quer fazer aquela birra. E aí, a minha filha fez uma vez. Olha. Sabe por quê? Porque eu falei, não faz, eu vou te deixar aí. Não faz, eu vou te deixar aí. Ela ficou ali. Eu fui embora. Ela levantou, saiu correndo. Nunca mais ela fez. Mas eu disse e cumpri. Porque se eu pegasse, eu ia bater.